E aí galera, tudo bem? Vamos lá, temporariamente aqui, agora sim, né? Só para avisar o pessoal aí para fazer essa migração, né? A regra você já sabe como é que é. Você entra aí no Periscope, senta o dedo aí nesse coração, né? Faz ele bater forte, chama os seus amigos, porque aqui realmente o jogo é pesado, não é para iniciante, não é para faixa branca, né? Aqui é para aquela galera mais faixa preta, mais graduada, né? E é aqui que a gente vai tratar aí desse tema importante, que é o estudo da conduta jurídico penal. Já quero cumprimentar aí o meu grande amigo que entrou aí, professor Luiz Marcelo, né? Meu colega, delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro e excelente professor. Sigam aí o professor Delta RJ Luiz Marcelo. Fez uma live excepcional ontem, abordando aí a doutrina do professor Peter Harbler, né? E a situação, né, da sociedade aberta aos intérpretes da Constituição, né? Eu tive a honra, né, de assistir uma palestra ao vivo do professor Peter Harbler na Universidade de Buenos Aires, onde ele tratou justamente desse tema, né? O professor Peter Harbler, ele trabalhou para mim muito bem dois temas, né? O tema da sociedade aberta aos intérpretes e o tema também do conceito negativo da dignidade da pessoa humana. Acho que são as duas maiores influências na minha formação do professor Peter Harbler, tá? Então, vamos lá, galera. A gente teve um problema, né, no Periscope, né? Essa semana eu recebi muitos e-mails de alunos, né? Professor, não consigo assistir a retransmissão, o que que aconteceu? E aí eu entrei em contato com o Periscope, vi que a minha própria conta também eu não conseguia, né, abrir a retransmissão. Tentei solucionar junto à equipe técnica do Periscope, que mesmo à distância me deu uma atenção muito grande, mas infelizmente a gente não conseguiu resolver por enquanto. Parece que agora esse problema já está sanado, mas aquela aula ela está perdida. Então, em razão disso, muitas pessoas não assistiram aquela aula ao vivo, outras assistiram com problema, e quem ficou para assistir a retransmissão não conseguiu. Então a gente vai voltar nesse tema, vai retomar esse tema, porque é realmente um tema muito importante nessa nossa jornada no direito penal, né? A nossa proposta aqui é essa, é manter um conteúdo gratuito, né, para vocês, manter um conteúdo de direito penal e de processo penal totalmente gratuito, né, para que a gente @prof. Carlos Rangel, @prof. Carlos Rangel, né? Sigam lá que vocês vão encontrar esse novo perfil, né? Um perfil temporário, depois a gente volta para aquele outro, né? De qualquer forma, também já bati um papo aí com o professor Montes, conversei hoje. O professor Montes é o nosso guru tecnológico, né? E ele me deu algumas dicas, né, de como fazer aí um canal também no YouTube e deixar essas aulas já gravadas lá no canal do YouTube, que é mais seguro, né? Que é mais seguro para assistir todas essas retransmissões, né? Então, vamos lá, galera, vamos chamar aí os seguidores, né, para esse novo perfil, porque é hora da gente começar a aula, né? E esse tema realmente é um tema muito importante. Eu me lembro muito bem, né, quando da minha formação aí, né, quando do meu curso de doutorado na Universidade de Buenos Aires, eu me recordo do professor Zaffaroni fazendo uma comparação da teoria do delito a um edifício, né? E naquela oportunidade o professor Zaffaroni ele já disse, olha, se nós compararmos a teoria do delito a um edifício, certamente a conduta é o alicerce desse edifício, né? Então, é por isso que a gente vai estudar a conduta jurídico-penal e vai situar ela hoje como como elemento gravitacional da teoria do delito, certo? A gente vê, é muito comum, a gente vê em manuais, né? Os alunos da graduação, né, que começam o estudo de direito penal por aqueles manuais mais tradicionais, a gente vê que o manual ele pula logo para o fato típico, né? Ele, quando começa a teoria do delito,
ele vai para o fato típico, aí começa a estudar a ação, nexo de causalidade e resultado, né? Ou seja, ele não estuda a conduta, quando na verdade a conduta está num nível pré-típico, e é isso que a gente vai ver nesse momento. O fato da conduta estar situada nesse momento pré-típico, né? Ou seja, antes de ser submetido a esse sistema de filtros inteligentes que são a tipicidade, a antijuricidade e a culpabilidade, tá? Então vamos lá, galera, vamos pegar duro aí, vamos jogar pesado? Então vamos lá, espero que agora a gente não passe por os problemas que passamos, né? Antes de começar, eu queria cumprimentar a minha querida amiga, minha maravilhosa amiga que está aqui me prestigiando, que é a professora Tayane Moraes, que é a melhor professora de Direito Constitucional do Brasil, evidentemente depois da minha outra amiga e minha professora Flávia Pelvezan. Não, acho que depois da Flávia, a Tayane vem aí, né, sendo a segunda melhor, vamos colocar assim. Mas sigam aí a professora Tayane Moraes, né? É uma professora excelente, uma professora comprometida, muito estudiosa, que tem uma didática sensacional. Os meus alunos adoram a professora Tayane Moraes, né? E não é à toa que ela vem despontando nesse cenário jurídico brasileiro como um dos maiores expoentes, né, do direito constitucional, né? Então vamos lá, né? Vamos lá, eu acho que a gente vai repetir esse tema então, né, que é o estudo da conduta, porque teve problemas na última transmissão, né? Eu acho que a gente passou tanta informação que acabou dando bug lá no Periscope, né? Eles não conseguiram acompanhar aí a nossa evolução, mas hoje vai dar tudo certo, né? Vamos esperar. Bom, então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Eduardo Rangel, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal, de Sociologia Jurídica e de Criminologia, né? Sou delegado de Polícia Civil aqui no estado do Rio de Janeiro, atualmente lotado na 11ª DP, a Rocinha, né? Estamos aí trabalhando também duro, né, nessa força-tarefa que visa aí amenizar esse problema do narcotráfico aí na Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. E sou doutorando em Direito da Universidade de Buenos Aires, né, onde também sou professor convidado, assim como na Universidade de Belgrano, na Argentina. Bom, então vamos lá, vamos começar a jogar duro, vamos começar a jogar pesado. Deixa eu me ajeitar aqui, né, ajeitar um pouco as minhas anotações aqui, os meus livros, né. Vamos lá. Então tá, como eu sempre faço no início das minhas aulas, eu tenho que me centralizar e situar na cabeça de vocês o tema, então por isso a gente monta umas justificativas, né? Professor, por que a gente vai estudar a conduta jurídico-penal? Qual é a importância de estudar a conduta jurídico-penal? E o primeiro motivo é exatamente situar essa conduta jurídico-penal como um elemento central da teoria do delito, ou seja, recolocar a conduta onde verdadeiramente ela deve ficar, ou seja, no centro da teoria do delito, né? Como um alicerce da teoria do delito, como um eixo gravitacional da teoria do delito. Lá naquele encontro passado, que nós estudamos direito penal, ela está disponível aí para vocês, nós estudamos as dimensões conceituais do fato punível, né? E eu alertei a vocês que muito provavelmente, né, quando você aprendeu lá na graduação, né, em direito, ou mesmo no cursinho preparatório, né, quando você foi instado a aprender o conceito de crime, o professor virou para você e falou: olha, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, né? E aí você passou a reproduzir esse conceito de crime, né? E aí, naquela aula lá, nós abordamos todas as dimensões do fato punível e chegamos à conclusão que esse conceito que você recebeu nada mais é do que o conceito dito analítico, né? E ele pertence a uma dimensão do fato punível, que é a chamada dimensão operacional. E essa dimensão operacional, ela só tem uma serventia no direito, né? Ela serve como norte para o estudo e o desenvolvimento do próprio direito penal, né? Pois bem, então, essa estratificação, né, que o delito recebe, ela nada mais é do que um sistema de filtros inteligentes, né? Esses filtros inteligentes, eles impedem a manifestação excessiva do poder punitivo do Estado, delimitando a sua interferência no sistema constitucional de liberdades públicas. Então, antes da gente avançar, a gente precisa corrigir esse defeito,
que é muito comum do aluno, né, acerca do conceito estratificado, acerca do conceito analítico, né? O aluno, ele tem na cabeça dele que o crime é um sistema de encaixes, né? É uma estrutura integrada. O professor vai lá, desenha aqueles degrauzinhos, né, no quadro negro, ensinando, e fala lá, o crime é aqui, ó, primeiro degrau, o fato típico, depois o segundo degrau, a ilicitude, e no terceiro degrau, a culpabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem a dizer é que, assim, o delito, ele não é estratificado. O delito é uma coisa única, né? O delito, ele é composto, não é que o delito seja composto de uma estrutura analítica e tripartida, ou bipartida, ou quadripartida, né? O método de análise, né, que é estratificado, ou seja, o método que eu enxergo a estrutura do delito, né, o método que eu faço para estudar o delito, é que ele é estratificado, né? E aí, lá naquela aula passada, né, da gravação, que ficou com um problema, eu disse a vocês que eu dei o exemplo de uma zebra, né? E eu falei, olha, eu posso olhar para uma zebra, né, e enxergar essa zebra como sendo um cavalo com raias, né? Ou seja, eu estou estratificando a análise que eu faço dessa zebra, mas essa zebra continua sendo uma zebra, ela nunca vai ser um cavalo. Ou seja, o método de análise que eu faço é que é analítico, que é estratificado, né? Então, qual é a importância disso? A importância disso é que, de repente, você, numa prova oral, né, o examinador te pergunta, candidato, qual é o conceito de crime? Aí você entrega para ele o quê? Você entrega aquela resposta pronta, aquela resposta fast food, aquela resposta que, inclusive, está em 80% dos manuais que você leu, e o que acontece? Você não recebe a pontuação adequada porque você não situou o conceito de crime de uma forma mais estruturada, o conceito de crime de uma forma mais integrada, como deve ser, e entregou para ele uma resposta pré-pronta, tá? Então, é dessa forma que a gente tem que analisar a teoria do delito a partir de agora, né? E a gente vai começar fazendo isso olhando para a conduta, né? Nós vamos olhar para a conduta e enxergar a conduta e analisar a conduta através desse sistema de filtros inteligentes da teoria do delito. E chegamos à conclusão que essa conduta... E aí, a partir desses filtros de inteligência, nós vamos ver se essa conduta corresponde ou não corresponde a um delito. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse primeiro momento é exatamente isso, é que a conduta é o eixo gravitacional da teoria do delito. É o primeiro e mais importante elemento dentro do objeto de estudo da teoria do delito, da teoria do fato punível, né? Como eu disse a vocês, como muito bem eu ouvi de Zaffaroni, né? Se ele comparar a teoria do delito a um edifício, certamente a conduta vai ser o seu alicerce, e é dessa ideia inicial que a gente vai começar. Bom, o segundo motivo de também estudar a conduta é revisitar essa relação entre o direito penal e a conduta, né? Recolocar a noção de conduta dentro da teoria do delito e a sua relação com o próprio direito penal, e trazer a noção para vocês do que é o pragma conflitivo, né? O que é o pragma conflitivo? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: vocês têm que olhar a conduta, né, dentro do direito penal, dentro da teoria do delito, como um substantivo. A conduta é um substantivo. E a esse substantivo nós agregamos 3 adjetivos: típico, antijurídico e culpável. Ou seja, no estudo do direito penal, mais especificamente da teoria do delito, eu tenho a conduta como um elemento central. E esse elemento central passa a ser submetido a um sistema de filtros inteligentes. E esses filtros inteligentes são a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, tá? Nesse momento eu tenho que fazer uma outra pausa, porque quem entra nesse momento aqui é o meu professor de Direito Penal, é quem me ensinou Direito Penal, meu grande amigo professor Marcos Montes, meu parceiro aí, né, de delegacia, de pesquisa, de vinho, de charuto, né? Então, eu quero muito prestigiar aí a presença do professor Marcos Montes e pedir, evidentemente, para vocês todos seguirem lá, acompanharem o professor Marcos Montes nas redes sociais, no Instagram, no canal dele no YouTube, lá no seu ACE, nos seus módulos, né? Então, vamos retomar o nosso tema aí, já feito aí as considerações, né, as referências de estilo aí. Bom, o centro do delito, então, ele está nesse substantivo, conduta. Só que não é qualquer conduta que vai ser um delito, tá? Nós devemos aqui ater a uma conduta humana e que gera um conflito. Uma conduta humana e que gera um conflito. Toda conduta que importa ao direito penal,
traz, na lição do professor Zaffaroni, esse pragma conflitivo, né? É óbvio que a exteriorização da conduta humana gera um conjunto incalculáveis de efeitos no mundo exterior. E o direito penal, evidentemente, a norma penal não vai poder alcançar todos esses efeitos, né? Mesmo assim, aqueles efeitos não abrangidos e aqueles não controláveis pelo sujeito que exteriorizou um determinado comportamento, né? E aí, na aula passada, eu deixei para vocês um exemplo. Eu falei, olha, o indivíduo é muito fã de um determinado escritor, né? E aí ele está naquela leitura de um determinado livro, ele adora aquele escritor, ele considera a narrativa daquele cara totalmente envolvente, e assim que é lançado um novo livro daquele escritor, o cara corre na livraria, compra, já rasga o envelope, já sai lendo sem pausa de tanto que ele admira aquele escritor. Então, num belo dia, ele distraído aí com a sua leitura, aquele indivíduo cruza aí uma determinada via pública e é fatalmente atropelado fruto dessa distração, dessa leitura, né? E a reflexão que a gente coloca aqui é a seguinte: imagine a quantidade de leitores desse autor e agora imagine a quantidade de efeitos possíveis a partir de uma leitura da sua obra, a partir do lançamento da sua obra. Evidentemente, as possibilidades são infinitas e, em sua grande maioria, incontroláveis, né, pelo próprio escritor, que apenas escreveu e lançou a obra. É por isso que, acertadamente, o professor Zaffaroni ele vai dizer que essa conduta, ainda num nível pré-típico, que interessa ao direito penal, é aquela que traz um pragma conflitivo, ou seja, o comportamento e o resultado como obra do autor, cuja modificação vai atuar na lesão ou no estado de perigo a um bem jurídico tutelado pela norma. Então, o pragma conflitivo é a vinculação entre o comportamento do autor e o resultado como fruto da sua obra na afetação do bem jurídico. Vou repetir. O pragma conflitivo, a noção de pragma conflitivo, que é o núcleo da conduta, é o vínculo entre o comportamento do autor e a idealização do resultado como fruto da sua obra, na esfera de afetação ou periclitação de um bem jurídico tutelado. E a lei penal, o que ela vai fazer? Ela vai exatamente delimitar esse pragma conflitivo, estabelecendo o quê? Comportamentos típicos, ou seja, comportamentos que, por sua relevância, atraem a incidência do poder de punir do Estado. Então, enquanto o indivíduo realiza uma conduta concreta que se amolda a um tipo penal, nós vamos estar diante desse pragma conflitivo, certo? E aqui a gente tem uma observação importante a fazer entre essa relação entre o fato típico, a norma penal, a lei penal, né? Que apesar de estar mais afeta a teoria da norma, eu acho pertinente fazer já nesse momento, né? O indivíduo que realiza esse comportamento, ele realiza o tipo. E por isso, quando ele realiza o tipo, ele viola a norma. Ele não viola o tipo penal. Ele viola a norma, o conteúdo do tipo. Então, a norma penal, né, esse conteúdo lá dentro do tipo penal, é um ente lógico e necessário para entender o próprio alcance do tipo penal, certo? Então, já fizemos as considerações iniciais e vimos, então, esses dois motivos importantes de estudar a conduta. O primeiro é centralizar a conduta no eixo da teoria do delito. E o segundo é compreender qual a relação, qual é a importância, né, entre a conduta e o próprio estudo do direito penal. Bom, então, partindo aí dessas premissas, né, e já entendendo que a estratificação é um método de análise operacional, que o crime em si ele não é um fato típico antijurídico culpável, mas esses filtros inteligentes são métodos de análise do delito como um todo, né? A gente pode visualizar então a conduta que está num nível pré-típico, é o elemento central, é um substantivo, que é submetido a um sistema de filtros inteligentes, ou seja, os seus extratos, os seus adjetivos, típico, antijurídico e culpável. Então é dessa noção que eu quero que vocês extraiam, né, o sentido de estudar a conduta e a importância de estudar a conduta, né? A conduta é o elemento central, é o substantivo, né? E esse elemento central, essa conduta, ela vai ser submetida a um sistema de filtros inteligentes, que são os seus extratos, os seus adjetivos, a tipicidade, a antijuricidade e a culpabilidade. Então, quando a gente estiver diante daquele pragma conflitivo, né, o indivíduo realiza uma conduta concreta que, por vezes, se amolda a um tipo penal. E a partir desse momento, né, ou seja, a partir do momento em que aquele pragma conflitivo se amolda a um determinado tipo penal, é que submetemos essa conduta ao primeiro filtro,
a tipicidade. E quando eu falo de tipicidade, eu estou falando da tipicidade formal e da tipicidade material, ou seja, a tipicidade formal, que é um juízo de subsunção entre uma conduta e o tipo penal em abstrato, e da tipicidade material, evidentemente, ou seja, o juízo de desvaloração da conduta em relação ao grau de periclitação do bem jurídico tutelado. Vou repetir para vocês. No momento em que eu tenho aquele pragma conflitivo, para ver se ele é para ver se ele é um delito, se aquele pragma corresponde a um delito, eu submeto aos filtros de inteligência. E o primeiro filtro é a tipicidade. Quando eu falo de tipicidade, eu falo basicamente de duas formas de tipicidade. A tipicidade formal, que nada mais é do que um juízo de subsunção da conduta ao tipo penal em abstrato, e a tipicidade material, que é um juízo de desvaloração dessa conduta em relação ao grau de periclitação a um bem jurídico tutelado. De toda forma, existem condutas que, mesmo constituindo um pragma conflitivo, a lei, e mesmo passando por esse filtro da tipicidade, a lei vai conferir uma permissão para a sua realização em razão de determinadas circunstâncias. E é isso que a gente denomina de antijuridicidade, ou justificação, ou ilicitude. Essa conduta, então, ela é típica, mas resta justificada pela própria lei. Ela pode ser ela é permitida pela própria lei. E aqui a gente está diante do segundo filtro lógico, que é a antijuridicidade. Assim, se não há nenhuma permissão, aquela conduta ela passa a ser típica e antijurídica. E nesse momento a gente chega a um novo conceito, que é o conceito de injusto penal. Ou seja, eu peguei aquela conduta, passei pelo primeiro filtro da tipicidade, tipicidade formal e tipicidade material, passei para o segundo filtro, não existe nenhuma permissão, ou seja, aquela conduta é típica e antijurídica, e aí eu cheguei num outro conceito, ou seja, a fusão da conduta típica e antijurídica me chega ao conceito de injusto penal, certo? Por fim, a gente chega a um terceiro filtro, que é o terceiro adjetivo que a gente agrega ao substantivo conduta, que é a culpabilidade. Então, quando eu tenho um fato típico e antijurídico, eu estou diante de um injusto penal e a ele se acresce o quê? Um juízo de reprovação pessoal do agente. E esse juízo de reprovação pessoal do agente, que é também o terceiro filtro, recebe o nome de culpabilidade. Então, dessa forma, eu não posso, por exemplo, considerar reprovável a conduta de um indivíduo que é, por exemplo, um louco, né? Ou também uma conduta de alguém que está em um erro inevitável, um erro invencível, né? E o que eu quero deixar claro para vocês é para saber se eu estou diante ou não de um delito, eu devo, sob o ponto de vista operacional, realizar essa análise estratificada. Eu devo submeter a conduta a esses filtros inteligentes, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Porém, antes de realizar essa análise, e é aí que está o centro da nossa aula, eu tenho que olhar para o substantivo, que é a conduta. Por isso a conduta é o elemento central da teoria do delito, certo? E aí o que a gente vê é um erro dogmático dos manuais, né, que partem para o estudo direto do fato típico sem estudar a conduta, certo? Onde a conduta é esse substantivo, certo? Bom, então, feitas aí essas considerações iniciais, né, nós vamos partir para o primeiro tópico, que é o próprio estudo da conduta, tá? Aqui é muito importante fazer a primeira observação o seguinte, esse conceito de conduta humana, né, naturalmente, ele deriva do próprio ser humano, né? E esse conceito ele está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem há muito tempo, certo? Mas o que eu quero deixar claro para vocês e explicar de um ponto de vista mais teórico, né, é que ele é um conceito ôntico, ele não é um conceito jurídico. Professor, o que é isso? Ele é um conceito ôntico. O conceito de conduta ele é relativo ao próprio ser humano. Ele não é uma construção jurídica, certo? Matar alguém, por exemplo, essa conduta de matar alguém, ela é uma conduta que é do próprio ser humano, ela não é uma construção jurídica. Então, nesse contexto, é importante eu colocar na cabeça de vocês aqui que cada ramo das ciências vai buscar o seu conceito de conduta de acordo com o que lhe interessa. Por exemplo, lá na sociologia, quando a gente estuda sociologia, o que me interessa na conduta são as interações sociais dessa conduta, certo?
Se eu for estudar, por exemplo, psicologia, a preocupação ela está na motivação psíquica da conduta e não nas interações sociais da conduta. Ou seja, cada ramo extrai dados ônticos que lhe interessam como objetivo. E aí constroem o seu conceito de conduta, né, dentro da área epistemológica em que vão trabalhar. Então, portanto, a primeira ideia é essa, não há um conceito universal de conduta, não existe um conceito universal de conduta que possa ser usado da mesma forma para todos os ramos das ciências, certo? E o que essas ciências vão fazer? E o que o direito penal enquanto ciência vai fazer? Ele não vai alterar o conceito de conduta, ele vai olhar para aquela conduta e vai extrair dados ônticos que interessam a ele, direito penal, enquanto ciência jurídica, certo? Compreenderam isso? Essa atividade de extração desses dados ônticos, ou seja, eu olho para a conduta, né, e extraio dados dessa conduta, os dados que me interessam do ponto de vista penal, do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista da filosofia, da psicologia, né, ele é do ponto filosófico, ele é um ato de conhecimento, ele não é um ato de vontade, ele é um ato de conhecimento. Por quê? Porque ele se dá através dessa transferência de dados como eu, observador, né? Eu olho para a conduta e extraio os dados que me interessam, né? E por isso a gente adota enquanto conduta a chamada teoria realista do conhecimento, que tem uma base evidentemente aristotélica, né? Diferente da teoria idealista do conhecimento, né? Que é baseada em Platão e depois em Descartes. Tá? Mas esse não é o nosso objetivo. O objetivo nosso aqui, né? Isso é só um dado para vocês, né? O objetivo aqui é que a gente chegue à conclusão que o direito penal faz é observar essa conduta. E, através da teoria da realidade, né? Essa teoria da conduta, né? Vai extrair esses dados da conduta que me interessa. E essa atividade nada mais é do que um juízo de desvaloração. Ou seja, o direito penal ele vai realizar esse juízo de desvaloração de uma conduta. E esse juízo de desvaloração ele é um ato de conhecimento, porque eu, direito penal, enquanto observador, extraio dados daquela conduta e faço um juízo de desvaloração. Ou seja, o meu ato é de observar e desvalorar. Eu não agrego aquela conduta, eu não modifico aquela conduta, eu nem crio aquela conduta. Eu só extraio dados daquela conduta e faço um juízo de desvaloração. Para vocês terem a ideia de como é que isso funciona, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei na outra aula, né? Que eu sempre é o exemplo que eu dou nas minhas aulas lá na pós-graduação, no mestrado, no curso, né? Enfim. Vocês imaginem aí o quadro da Mona Lisa, né? La Gioconda, né? Aquele quadro da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né? Você pode olhar para esse quadro, né? E extrair dados dele, né? Ou seja, você pode realizar um juízo de desvaloração estético desse quadro e falar, pô, eu acho esse quadro belíssimo, fantástico. Ou ao mesmo tempo eu falo, pô, eu acho esse quadro da Mona Lisa feio, eu não consigo ver a riqueza, né, a importância que essas pessoas dão, certo? Ou seja, olhei para o quadro, extraí dados desse quadro enquanto observador e fiz um juízo de desvaloração, feio ou bonito. Mas em nenhum momento, percebam, você vai modificar esse quadro, você vai agregar valor a esse quadro, ele vai continuar pendurado lá no Museu do Louvre, né, com todo mundo vendo. O que você fez foi um ato de conhecimento, de acordo com a teoria realista de base aristotélica, né? Você fez o quê? Extraiu dados e realizou um juízo de desvaloração. Professor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é isso que o direito penal vai fazer com a conduta. É isso que você, enquanto intérprete do direito penal, também vai fazer com a conduta. Você vai olhar para a conduta, vai pegar a conduta e vai realizar um juízo de desvaloração. E é isso que o direito penal faz. Ele olha a conduta matar alguém e desvalora. Matar alguém é mal. Ele pega a conduta roubar e desvalora. Essa conduta de roubar alguém é mal. Então, é isso que o direito penal vai fazer. Desvalorar condutas a partir de um ato de conhecimento. Então, o que o direito penal pretende ser é o quê? Uma ordem reguladora de condutas. Então, de acordo com essa teoria, né, o direito penal, que é a teoria base da conduta como ato de conhecimento, o direito penal ele vem ser isso, ele vem ser uma ordem reguladora dessas condutas. Agora preste atenção, né? O núcleo existencial dessa conduta é a sua estrutura ôntica. Nós já vimos isso, é a estrutura ôntica, né? Ou seja, que vem do próprio ser. E o conceito dessa estrutura, ele é ontológico. Por quê? Porque ele pertence àquele ser. Ele não é uma invenção, ele não é uma agregação.
Portanto, nós estabelecemos sobre a conduta um conceito ôntico-ontológico. Esse conceito ôntico-ontológico, evidentemente, ela corresponde a um conceito consensual e corrente que a gente vai realizar, que o direito penal vai realizar de certas condutas humanas, né? Então, o que eu pretendo esclarecer, e o que vocês têm que ficar claro na cabeça de vocês para entender daqui para frente, é que o direito penal ele agrega um desvalor jurídico a uma conduta. Ele não vai criar condutas, pois ele não altera a estrutura ôntica da conduta. Pelo contrário, ele respeita esse conceito ôntico-ontológico da conduta e agrega a ele um juízo de desvaloração. Então, o que o direito penal pretende fazer é regular a conduta. Então, qual a importância disso? A partir disso, professor, o desvio penal não pode ser outra coisa senão uma conduta. Ora, se o conceito de conduta é o ôntico-ontológico, que respeita a própria conduta, eu não crio conduta, eu não agrego, não modifico, não agrego valor à conduta, o que eu faço é observar a conduta e fazer um juízo de desvaloração. Então, se o direito penal se ele pretende regular essas condutas, todo tipo penal não pode ser outra coisa senão uma conduta. Ou seja, o pragma conflitivo, o elemento central dessa conduta, decorre da violação entre a conduta e o resultado como obra do autor. Ou seja, o centro da conduta vai ser o que o professor Zaffaroni chama de pragma conflitivo, ou seja, a vinculação dessa conduta e o resultado como obra do autor, né? O resultado idealizado, né? O que lá no direito penal alemão recebe o nome de Ergebnis-es-Arbeit. Ergebnis-es-Arbeit é o resultado do autor como obra. E isso tem uma indicação importante, que o direito penal é um direito penal de fato. Inevitavelmente, o poder punitivo ele tende a converter, né, por uma questão de seletividade, evidentemente, algumas situações ao direito penal do autor, né? E aí você passa a ter aquele sistema de perseguição do inimigo, né, e passa a buscar condutas típicas dele, né? E com isso você passa a construir um sistema baseado em tipos chamados de tipos policiais e não de tipos legais, né? Então, a construção desses tipos penais serve para definir a atuação e a contenção do poder punitivo do Estado, bem como essa delimitação valorativa da esfera do proibido, não é? Então, considerando que o direito penal, o conceito de conduta, decorre desse pragma conflitivo, é nesse momento que vai aparecer um princípio básico e elementar, né? Que é o princípio do nullum crimen sine conduta. Esse princípio é o princípio elementar, é uma garantia elementar do sistema penal. É o nullum crimen sine conduta. Ora, se nós vimos que o direito penal ele pretende ser uma ordem reguladora de condutas e vimos que, por consequência disso, todo tipo penal não pode ser outra coisa que não uma conduta, eu tenho um princípio básico, uma garantia elementar que vai dar uniformidade para esse sistema, que é o princípio do nullum crimen sine conduta. A eliminação desse princípio nullum crimen sine conduta permite a criminalização de qualquer coisa. Se eu afastar o nullum crimen sine conduta, eu posso criminalizar pensamento, posso criminalizar atitude interna, eu posso criminalizar desejo não expressado, eu posso criminalizar uma qualidade pessoal e por aí vai. Então, esse princípio do nullum crimen sine conduta é a garantia elementar da teoria do delito, né? E existe um brocardo que expressa muito bem essa questão, que é o cogitatio non laedere. Cogitatio non laedere, ou seja, o simples pensamento não pode delinquir, o que dá ensejo à criação de um outro conceito dentro do direito penal, que é o direito à perversão, né? Portanto, reconhecendo que o nullum crimen sine conduta é essa garantia elementar e fundante do próprio sistema penal, eu chego agora à conclusão: se a gente quer ter um sistema penal uniforme, se a gente quer ter um sistema penal coerente, se a gente quer ter um sistema penal compatível com o nosso projeto democrático, que está lá na Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária, é o nosso projeto democrático, a gente deve conferir a esse princípio toda a importância sistêmica que ele merece, certo? Então, feita essa consideração, qual seja que o princípio do nullum crimen sine conduta é a garantia central, é a garantia elementar do sistema penal, a gente pode analisar algumas situações que a gente tem hoje que são incompatíveis juridicamente com essa garantia,
né? E são várias situações. E eu vou escolher, evidentemente, as duas principais, as duas circunstâncias principais que colocam em xeque, que desconstroem o princípio do nulo crime, ensino e conduta. A primeira questão, evidentemente, é a responsabilização penal da pessoa jurídica. E a segunda é o direito penal do inimigo. Então, a gente passa aí a trabalhar essas duas circunstâncias como formas excepcionais de desconstrução do princípio do nulo crime, ensino e conduta, certo? Então, a primeira questão aí que eu vou enfrentar é a questão da pessoa jurídica. E aí eu pergunto para vocês, vem cá, o que você acha? A pessoa jurídica, ela pode cometer um delito? A conduta de uma pessoa jurídica é uma conduta humana? Responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica por um delito é compatível com um nulo crime, ensino e conduta? Para alcançar a compreensão desse tema, eu preciso situar vocês na origem da responsabilidade penal da pessoa jurídica. E a origem da responsabilização penal da pessoa jurídica, ela ocorre a partir do crescimento da criminalidade econômica, no auge do formalismo jurídico, com base no pensamento kelseniano, no pensamento positivista kelsoniano, né? Na obra de Hans Kelsen chamada Teoria Pura do Direito. Prestem atenção. Segundo Kelsen, as pessoas, sejam elas pessoas físicas, naturais ou jurídicas, elas são equiparadas do ponto de vista formal a um gênero, né? Para Kelsen, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, elas têm uma característica comum. Elas são feixes de direitos e obrigações. Elas são centros de imputação e, portanto, podem ser igualmente objetos de responsabilização no campo penal. Então, são esses dois conceitos lá da obra de Kelsen, da Teoria Pura do Direito, que são a base da responsabilização penal da pessoa jurídica, né? E eu quero que vocês gravem essas palavras-chave, né? A pessoa física ou jurídica, elas se equiparam do ponto de vista formal porque elas são feixes de direitos e obrigações, porque elas são centros de imputação e, portanto, podem ser objetos aí de responsabilidade penal. Essa concepção de Kelsen, ela ganhou força, né, com base numa necessidade punitivista, né, que pretende atribuir uma responsabilização penal à pessoa jurídica. Só que isso é tão forte que, por exemplo, no nosso ordenamento, ele tem até matriz constitucional, né? Então, agora, para chegar a essa conclusão, a gente vai pegar a sua Constituição aí e você vai abrir, né, vai marcar 3 artigos, 2 na Constituição e 1 na legislação infraconstitucional. Na Constituição, a gente vai pegar aí o artigo 173, parágrafo 5º da Constituição, que é aquele que fala assim: a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, com punições compatíveis à sua natureza. Certo? Esse é o primeiro dispositivo. Depois, a gente vai lá para o 225, parágrafo 3º da Constituição. Né? Lá onde a Constituição tutela o meio ambiente, e vai estar escrito assim: as condutas e as atividades consideradas lesivas ou agressivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, vírgula, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, certo? E para finalizar isso, eu vou no artigo 3º da Lei 9.605 de 98, que é a lei que trata dos crimes ambientais, e eu vou ter lá no seu artigo 3º, as pessoas jurídicas são responsabilizadas civil e penalmente. E lá no parágrafo único ainda é dito que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a pessoa física, autora, coautora ou partícipe do mesmo fato. Então, se eu pegar esses 3 dispositivos, 2 constitucionais e 1 infraconstitucional, o artigo 173, parágrafo 5º da Constituição, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição e o artigo 3º da Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, eu tenho o quê? A base jurídica constitucional e infralegal da responsabilização da pessoa jurídica. Ou seja, é o ordenamento brasileiro legitimando constitucionalmente e infraconstitucionalmente a responsabilidade da pessoa jurídica. Só que aqui a gente tem um problema. Até então tá tudo certo, né? Só que essa legitimação, mesmo constitucional e infraconstitucional, da pessoa jurídica, me traz um problema enquanto estudioso do direito penal. Por quê? Porque o ato jurídico da pessoa jurídica, ele não se perfaz numa conduta humana no sentido ontoontológico.
como estabelece o princípio do nullum crimen sine conduta? Ele é fruto de uma criação, né? Pelo contrário, essa responsabilização da pessoa jurídica, ela desnatura por inteiro o princípio do nullum crimen sine conduta e afeta o sistema penal como um todo, né? E é interessante que você vai lá no campo jurisprudencial, né, onde era adotada a teoria da chamada dupla imputação, né, onde era vinculada a responsabilidade da pessoa jurídica dos seus gestores. Mais recentemente, a partir de 2015, o STF passou até a admitir a responsabilização da pessoa jurídica de forma isolada. E sabem qual é o argumento utilizado pela Corte Suprema? É que a complexidade estrutural de algumas empresas, né, com múltiplas atribuições, com múltiplas responsabilidades, né, dificulta imputar, individualizar o fato ilícito a uma determinada pessoa. E por isso a pessoa jurídica pode ser penalizada, responsabilizada penalmente de forma isolada. Ora, preste atenção, se eu não consigo imputar um determinado fato ilícito a uma determinada pessoa, o sistema processual é regido por um outro princípio também importante, que é o indúbio pro réu. Então, ao agir dessa forma, o STF ele desnatura dois princípios estruturais. Um do direito penal, que é o nullum crimen sine conduta, e o outro do direito processual penal, que é o indúbio pro réu. Certo? Bom, então, vamos aqui, por um instante, considerar que é possível essa responsabilização da pessoa jurídica, né, e analisar as consequências, né, no campo jurídico. Para isso, né, eu vou trazer duas conclusões para você e depois vou chegar numa terceira. A primeira conclusão que eu vou chegar é a seguinte: ora, a pessoa jurídica ela não produz conduta humana. Isso é óbvio, né? Uma pessoa jurídica, o ato jurídico da pessoa jurídica, ela não é uma conduta humana, certo? Segundo, né, a impossibilidade de eu responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica não impede a responsabilização dos seus gestores, pessoas físicas. Isso está na lei, está no artigo 3º, inclusive, né? Bom, eu já disse a vocês que as ciências penais, elas giram em torno de uma tríade: fato punível, processo e pena, certo? Como o processo sendo o caminho, a via, a ponte, né, do fato punível chegar àquela pena. Então eu pergunto a vocês, e aí eu chego na terceira proposição: qual é a pena que eu vou aplicar para uma pessoa jurídica? Qual é a pena que eu vou aplicar a uma pessoa jurídica? E a gente chega na terceira conclusão: todas as penas aplicadas às pessoas jurídicas são penas de caráter administrativo. Todas, sem exceção, têm natureza administrativa. Multa, interdição, suspensão de direitos, dissolução da pessoa jurídica. Todas as penas aplicadas à pessoa jurídica têm natureza administrativa. Ora, então eu volto para aquela nossa aula de direito penal, onde a gente tratou das dimensões do fato punível, né? E aí a gente tratou do caráter subsidiário, do caráter fragmentário e de última ratio do direito penal, e pergunto a vocês: essa conduta da pessoa jurídica, se eu vou, no final das contas, dar uma pena meramente administrativa, precisa da tutela penal? Eu preciso da tutela penal para chegar naquela tríade: fato punível, processo e pena? Se a minha pena vai ser administrativa, será que o direito administrativo não tem capacidade para resolver esse problema? Claro que tem, né, gente? Então, mais uma vez, na minha concepção e na concepção de muitos autores, essa questão da responsabilidade jurídica penal da pessoa jurídica, ela tem dois problemas. Primeiro, ela desconstrói o meu sistema, que é baseado no nullum crimen sine conduta, e segundo, ela desnatura completamente, né, o arcabouço principiológico do direito penal, já que eu vou pegar aquela pessoa jurídica e vou dar uma pena administrativa. Então, o direito penal, se a pessoa jurídica vai responder civil e administrativamente, eu chego, né, da mesma forma, né, às sanções no campo penal. Então, necessariamente, eu não precisaria responsabilizar penalmente aquela pessoa jurídica, mas sim as pessoas físicas e seus gestores. Tá? Então essa é a primeira ideia, né? A incompatibilidade da responsabilização penal da pessoa jurídica com o princípio do nullum crimen sine conduta, mesmo tendo essa matriz constitucional, mesmo tendo essa matriz infralegal, né? É um tema muito espinhoso, é um tema muito ardiloso, né? E eu creio que isso ainda vai vir a aparecer aí em concurso. Eu espero uma virada aí nessa ótica.
O segundo aspecto também trata de uma desconstrução do princípio do não crime sem conduta, um aspecto que vocês conhecem bastante, que é o aspecto ligado ao chamado direito penal do inimigo, né? O badalado direito penal do inimigo. Só que o direito penal do inimigo ele tem um grande problema porque ele é muito falado, ele é muito citado, né? Mas ele é pouco estudado, né? E aí, o que eu acho interessante de citar é que muitos estudantes, né, muitos doutrinadores também, né, indicam que a origem do direito penal do inimigo está em Jacobs, né, o que é uma grande ilusão. Evidentemente que ao longo do seu trabalho, Günther Jacobs, né, ele realiza muitos estudos nesse tema, mas ele não é o pai do direito penal do inimigo, né? Isso eu queria deixar bem claro e já queria fazer a menção aqui que Jacobs tem uma obra belíssima de teoria do delito, né? Uma obra bem estruturada, uma obra rica, uma obra densa, fruto de seus trabalhos de pesquisa, né? E de maneira nenhuma eu vou deixar aqui que Jacobs seja manchado, aí, ou seja, rotulado até de forma pejorativa como o pai do direito penal do inimigo, certo? Mas é evidente que ao longo do seu trabalho ele trabalhou muito, né? Essa dimensão do direito penal do inimigo, né? Mas a verdadeira origem do direito penal do inimigo está lá no direito penal, está lá no direito romano, né? Onde surgiram duas figuras, né? A figura do inimicus e a figura dos hostis, né? Só para vocês terem uma ideia, o inimicus, né, era o inimigo pessoal, né? E o hostis era o inimigo político. E dessa concepção de inimigo político surgiram duas figuras, o hostis alienígenas, que era o inimigo político estrangeiro, né? E o hostis judicatus, que era o inimigo interno, que era o inimigo que representava perigo ao poder interno, né? Mais tarde, ainda trataram desse tema muitos doutrinadores, né? Garófalo, Thomas Hobbes, Kant, John Locke, Feuerbach, Carl Schmitt, até chegar a Jacobs, né? Ou seja, então muita gente aí boa, né, trabalhou essa ótica do direito penal do inimigo. Mas qual o grande problema, professor, do direito penal do inimigo em relação ao nulo crime sine conduta? Bom, o grande problema do direito penal do inimigo está na própria eleição do inimigo, né? Ou seja, você atribui um grau de periculosidade, né, que é determinado pelo juízo da pessoa que é detentora de poder. Se eu sou detentor de poder punitivo, eu vou eleger quem é o inimigo. E isso é muito perigoso. Eu estou afastando o princípio do nulo crime sine conduta. E essa eleição, essa escolha do inimigo, ela só tem um objetivo: exercício diferenciado do poder punitivo. Eu quero direcionar o meu poder punitivo para determinada pessoa, né? Por isso, a aplicação do direito penal do inimigo, ela também vai desnaturar esse princípio do nullum crimen sine conduta, na medida em que eu altero o eixo gravitacional da teoria do delito. Ela deixa de ser um direito penal do fato e passa a ser um sistema penal do autor, do inimigo, né? Nesse caso, a personalidade subjetiva do autor é que vai passar a ser o objeto da censura e não a sua conduta, certo? Na sua obra, Roxin, citando Zimmermann, ele diz que uma das primeiras perguntas que a sociedade tem que fazer é qual tipo de direito penal nós queremos, né? Se é um direito penal baseado no autor ou se é um direito penal baseado no fato, né? Se eu quero olhar para que o direito penal tutele condutas ou se ele tutele personalidade, né? Então, o direito penal do autor, o direito penal do inimigo, né, ele vai fazer essa alteração, ele vai tirar a conduta como eixo da teoria do delito e vai trazer a personalidade do agente, e é esse que vai passar a ser o objeto da censura penal. Então, são essas duas questões que eu vejo como principais hipóteses de desconfiguração do princípio do nullum crimen sine conduta, enquanto garantia elementar e fundante da própria teoria do delito, né? Então, tecidas essas considerações, agora a gente tem que delimitar o estudo da conduta. E aqui eu já faço um alerta no que diz respeito à análise estratificada, né? O exame da conduta a gente faz em nível pré-analítico, ou seja, o exame da conduta ele está anterior à tipicidade, anterior à justificação e anterior à culpabilidade. Isso é sempre importante recordar. Ou seja, a conduta é o eixo central da teoria do delito e eu submeto a conduta àqueles filtros inteligentes que são a tipicidade, a justificação e a culpabilidade. Então vejamos, essa terminologia, né, utilizada para delimitar a conduta, ela é muito aleatória,
né? E aí a gente se depara com vários significantes, né? Principalmente na língua portuguesa, que ela é muito rica, né? A gente passa a ter ato, ação, fato, comportamento, desvio, né? Mas é importante lembrar que esse fato, né, enquanto gênero, né, comporta duas espécies, fatos humanos e fatos naturais. E nessa linha, em relação aos fatos humanos, nós temos fatos humanos voluntários e fatos humanos involuntários. E, mais precisamente, é esse fato humano e voluntário que vem a ser a conduta como elemento ontico-ontológico que interessa ao direito penal. É o fato humano e voluntário. Então, o que eu quero precisar para vocês é justamente que esse conceito de conduta que interessa ao estudo do direito penal, né, como nós vimos, né, enquanto observador, o direito penal vai extrair dados ônticos da conduta quieta do próprio ser humano e fazer um juízo de desvaloração, né, essa conduta que vai ser extraída é um fato humano e voluntário. É isso que vai interessar o direito penal. E essa voluntariedade, ela obviamente ela vai agregar um valor jurídico penal à conduta, né? E atuar na materialização, na realização do próprio princípio nullum crimis sem conduta, certo? E a partir de agora, evidentemente, a gente passa a ter que analisar essa voluntariedade como um elemento da própria conduta, né? E aqui o primeiro ponto que a gente tem que fazer, que é muito importante fazer no nosso estudo, é distinguir vontade de desejo. Pô, professor, vai distinguir vontade de desejo? Infelizmente, nós vamos ter que fazer essa distinção para aclarar o nosso conceito de conduta e, mais uma vez, a gente, evidentemente, o direito penal não tem todas as respostas e a gente vai buscar na filosofia, né, essa diferença, né? Basicamente, nós vamos a Heidegger, né? E Heidegger tem um conceito muito bom, né, de diferenciação dessa voluntariedade. Ele fala o seguinte, é muito fácil. Heidegger menciona que a voluntariedade, né, é um querer ativo, ou seja, é um querer em movimento, é um querer que se movimenta na realização de uma alteração no mundo exterior. Já o desejo, para Heidegger, é um querer passivo. Ele não atua no sentido de uma realização de uma alteração externa. Entenderam? Para Heidegger, essa voluntariedade que conota a conduta e que é importante para o direito penal é um movimento ativo, ela está em movimento. Essa voluntariedade, né, ela caminha em direção ao resultado. Já o desejo não, o desejo ele é passivo, ele não caminha em direção ao resultado, ele espera o resultado acontecer. Então é essa distinção que eu quero que vocês guardem, que dissocia a voluntariedade, a vontade do desejo. A voluntariedade, a vontade é um querer ativo que se movimenta na direção do resultado. E o desejo é um querer passivo que aguarda o resultado. Quer ver um exemplo? Imagina você que tem um tio muito rico, super milionário, e você é o único herdeiro, né, desse tio. Né? E você não quer fazer nada para matá-lo, você quer que ele morra, você deseja a morte, né? Para que você herde aquele patrimônio, mas você não realiza nada para matá-lo. Ou seja, nesse caso você tem o quê? Desejo, mas não tem voluntariedade, perceberam? Eu não fiz nenhum movimento, eu não caminhei em direção ao resultado morte do meu tio milionário, mas eu quero esse resultado morte, é um querer passivo. Ou seja, é um desejo, eu espero, certo? Eu não caminho em direção a ele, certo? E essa é uma diferença muito importante. Então é justamente essa voluntariedade que você provavelmente aprendeu lá na graduação como um conceito de vontade, né? Quando você estuda o dolo, né? E aí o professor fala para assim, o dolo, né, é o conhecimento mais a vontade, né? Um elemento subjetivo do dolo, né? Que integra a própria conduta, né, dentro de uma visão finalista, né? Mas o dolo não é só isso. Atualmente o conceito de vontade ele está um pouco esvaziado, né, dentro do dolo. O conceito do dolo atualmente mais contemporâneo seria o conhecimento, né? O conhecimento do agente sobre um estado de periclitação do bem jurídico. Esse seria um conceito mais contemporâneo de dolo. A vontade ela está mais ligada às tendências, ao que vocês aprendem como fim especial de agir, né? Mas isso é um outro assunto, a gente não vai embolar a cabeça de vocês, isso é um assunto mais para frente, quando nós estudarmos os elementos, né, subjetivos do tipo penal, onde a gente vai estudar o dolo e a imprudência, a gente vai entrar nessa discussão.
Bom, o que eu quero esclarecer aqui é que essa voluntariedade que conota a conduta, né, a conduta que interessa ao direito penal, já que o querer passivo ela não está diretamente ligada à conduta, né? Essa voluntariedade ela tem um outro ingrediente, que é a finalidade, né? Ou seja, toda voluntariedade implica numa finalidade. Poxa, se eu falei que para Heidegger, né, a voluntariedade é um querer ativo, é um movimento, é um caminho que busca um resultado final, a finalidade passa a ser o quê? O conteúdo dessa vontade. E ele é um ingrediente, né? A finalidade é o conteúdo, é um ingrediente dessa vontade, dessa voluntariedade. Então, é a partir desse ingrediente que surge a chamada teoria final da ação, e a teoria final da ação vai pautar a sua trajetória superando uma outra teoria, que é a teoria causal da ação, né? É quando Welsel vai superar, né, o modelo de von List, de Belling, né? Mas esse também é um outro tema, é um segundo momento do estudo que a gente vai estudar logo adiante, quando a gente estudar as teorias da ação. A ação está dentro do fato típico, está dentro do filtro tipicidade, e é lá que a gente vai estudar a teoria da ação. Aqui a gente está no momento pré-típico, estamos estudando a conduta, certo? Mas só para vocês entenderem como é importante o estudo de conduta, né? Como a conduta tem em si a voluntariedade e o conteúdo dessa voluntariedade é a finalidade, porque vimos que ela é um querer ativo, que ela é um caminho, que ela é uma busca de um resultado final. Por isso nós temos a teoria final da ação, o finalismo de Welsel, que é estruturada em cima desse elemento, que supera aquela teoria causal de von List, de Belling, como a ação desvalorada, né? Bom, então a gente viu aqui o conceito de conduta, nós vimos aqui os elementos e a sua relevância do estudo dogmático do direito penal, vimos a conduta como sendo um elemento gravitacional da teoria do delito, né? E agora a gente vai passar a um segundo ponto da nossa aula, que é também muito importante, que é a estruturação da conduta. Vamos entender como é que essa conduta está estruturada. E é muito simples, é muito fácil, né? Mas isso vai nos permitir avançar. A conduta, ela tem basicamente dois aspectos, né? Ou dois elementos, um aspecto interno e um aspecto externo. O aspecto interno dessa conduta é aquele onde há a idealização de um fim, como vimos, né? O querer ativo, a finalidade, a idealização de um fim, a proposição de um fim. E para chegar nesse fim, chegar nesse movimento, que Heidegger dizia, né, eu tenho que fazer, além de propor um fim, além de idealizar um fim, eu tenho que selecionar os meios para a obtenção desse fim. E, além disso, eu tenho que fazer o quê? Analisar os efeitos decorrentes desse fim. Ora, sempre que a gente faz algo, sempre que a gente faz qualquer coisa, o que a gente faz? A gente representa mentalmente aquela proposição, que é o meu querer. A gente elege quais são os meios necessários para a obtenção daquela proposição que foi idealizada. E aí nós analisamos os resultados primários e secundários dela correspondentes. Então eu posso afirmar que o aspecto interno ele tem três elementos: a representação de uma proposição, a seleção dos meios de obtenção dessa proposição e a análise dos resultados primários e colaterais dessa proposição. Vou repetir para vocês. Então, o aspecto interno da conduta, ela tem três elementos. Primeiro, a representação de uma proposição. Segundo, a seleção dos meios de obtenção dessa proposição. E terceiro, a análise dos resultados primários e colaterais dessa proposição. Encerrada essa etapa interna, a gente passa para quê? Para o aspecto externo, que é o quê? A exteriorização dessa conduta. E a exteriorização dessa conduta nada mais é do que essa marcha de causalidade na direção protetiva do resultado. Então eu tenho um aspecto interno com a proposição de um fim, a seleção dos meios para obtenção desse fim e a análise dos resultados primários e colaterais desse comportamento. Feito isso, eu passo para o aspecto externo da conduta, que é a exteriorização da conduta. E essa exteriorização da conduta nada mais é do que o desencadeamento dessa marcha causal, dessa marcha de causalidade
na direção produtiva, né, o querer ativo daquele resultado. Então, por exemplo, vamos dizer que você fez um planejamento para uma viagem. O meu sonho é conhecer Nova York, né? Então, você vai idealizar aquela viagem para Nova York, né, no sentido de, né, por que eu quero ir para lá, o que eu vou fazer lá, né? Eu estou fazendo assim a representação da proposição. Depois você vai selecionar os meios para chegar em Nova York, né? Como é que eu vou? Vou de avião, vou de navio, vou fazer um cruzeiro, como é que vai ser a parte terrestre, né? Ou seja, eu estou selecionando os meios de obtenção desse resultado. E por fim, eu vou analisar os efeitos, né, dessa proposição. Né? Quanto é que eu vou gastar de dinheiro, né? Vou fazer um seguro viagem, onde é que eu vou me hospedar, ou seja, eu vou analisar os resultados primários, quanto tempo eu vou ficar, os resultados primários e colaterais. Esse é todo o aspecto externo. E a partir daí, quando eu exteriorizo aquele meu planejamento, ou seja, quando eu, né, efetivamente tomo o avião e inicio aí a minha jornada rumo a Nova York, eu exteriorizo a minha conduta, e esse é o aspecto interno. Né? Então... é um método comparativo só para vocês entenderem bem como funciona e transportar isso para o estudo da conduta. Então, feita essa separação e entendido o aspecto externo, o aspecto interno e o aspecto externo da conduta, eu posso afirmar que essa conduta constitui uma sucessão de etapas pré-programadas, certo? Ou seja, idealização, seleção dos meios, análise dos resultados e exteriorização, ou seja, uma seleção pré-programadas, né? Uma seleção de etapas pré-programadas. E aí foi realizando um diálogo, né, entre as ciências biofísicas, né, principalmente com base no campo da cibernética, que primeiro Welzel e depois Roxin, Zaffaroni, né, vão trabalhar um outro conceito do direito penal, a antecipação biocibernética do resultado. A antecipação biocibernética do resultado. Professor, o que é antecipação biocibernética do resultado? A antecipação biocibernética do resultado, ela nada mais é do que aquele outro termo que todo mundo conhece, chamado de ação final. Né? O que Welzel chama na sua obra de ação final, Roxin e Zaffaroni vão chamar de antecipação biocibernética do resultado. E o que isso revela? Ele revela que aquela conduta jurídico-penal, essa conduta que a gente está estudando, ela decorre de uma sucessão de etapas previamente representadas, a partir da quê? Da idealização, da antecipação do seu resultado. Por exemplo, eu quero matar o meu desafeto, né? Então, o que eu faço? Eu idealizo a minha proposição. Pô, como é que eu vou matar esse cara? A morte simples? Não, morte cruel, né? Morte cruel, né? Vamos selecionar os meios. Como é que eu vou matar? Vou matar com tiro? Vou matar com uma arma de fogo? Com enforcamento? Com um gás venenoso? De surpresa? À noite? Em um local? Qual o meio de fuga? Eu seleciono ali os meus meios de obtenção do resultado. E depois eu doso os efeitos, analiso os efeitos primários e colaterais. A morte vai ser instantânea, ele vai sofrer, e se ele tiver com alguém, eu vou matar essa pessoa que está com ele também, certo? Eu faço todo o aspecto interno, eu pré-programo esse aspecto interno, e num segundo momento eu parto para a exteriorização. E então, é justamente essa pré-seleção dessas etapas sucessivas que proporcionam a antecipação do resultado desejado, é que Zaffaroni, Roxin, vão chamar de antecipação biocibernética do resultado. Olhar a conduta como uma sucessão de etapas pré-programadas que idealizam um resultado. Pois bem, seja qual for a nomenclatura atribuída, a ação final ou antecipação biocibernética do resultado, que inclusive já caiu em concursos aí da Magistratura Federal, né, do MPF, né, essa nomenclatura ela sempre está aparecendo, antecipação biocibernética do resultado, resta induvidoso que essa estrutura, né, esse conceito, essa estrutura ôntica da conduta é que deve ser levada em consideração pelo sistema penal. Né? E a partir desse paradigma estrutural surge uma outra controvérsia muito grande na teoria do delito que diz respeito à localização do nexo de causalidade e do resultado. Por exemplo, se um atirador deseja causar a morte do desafeto e dispara contra esse desafeto, ferindo fatalmente, eu tenho o quê? Eu tenho um resultado morte ocasionado pelo disparo desse atirador. Ora, esse vínculo, esse elo de ligação entre a conduta do atirador e o resultado morte, ele recebe um nome, nexo de causalidade. E a questão que se posta controvertida é a seguinte:
Para alguns autores, como por exemplo o próprio Welzel, o resultado e o nexo de causalidade, eles estão na conduta. E o seu estudo está em nível pré-típico, já que a conduta integra essa sucessão de etapas pré-programadas, pré-selecionadas, ou seja, a antecipação biocibernética do resultado. Para outros autores, como por exemplo para Maralk, o resultado e o nexo de causalidade, eles operam em nível típico, ou seja, dentro do próprio fato típico. É dentro do fato típico que você estuda o nexo de causalidade e o resultado. Então, para corrigir essa controvérsia e para corrigir esse desvio, a gente tem que apresentar para vocês dois conceitos distintos. A gente precisa distinguir o que é previsão de causalidade do que é nexo de causalidade. E é aqui que numa prova o examinador pode te pegar numa questão conceitual, numa questão objetiva, numa questão discursiva, ou então, quando você chegar lá na prova oral, o examinador vira para você e fala assim: candidato, qual é a diferença entre previsão de causalidade e nexo de causalidade? E aí você tem duas saídas, né? Ou senta e chora. Nesse momento você não mete a mão no copo d'água, que você vai pegar, vai tremer e vai derramar em você, tá? Né? Ou você responde, ou você enfrenta, ou você deixa a desejar aí, perde esse ponto precioso no seu exame oral. Mas vamos explicar. Para esclarecer essa divergência de onde está localizado, né, o resultado e o nexo de causalidade, a gente tem que diferenciar o que é previsão de causalidade e o que é nexo de causalidade, tá? A previsão de causalidade, ela se refere a uma causalidade que é futura, a representação do resultado, a seleção dos meios, a análise dos efeitos diretos, primários e colaterais, e por isso ela integra a conduta, ela está em nível pré-típico, certo? Por isso é previsão de causalidade. O nexo de causalidade é uma causalidade passada, quando o delito ele já aconteceu, a conduta já aconteceu. Então, o que eu tenho é uma causalidade passada, uma causalidade histórica, após a exteriorização do ato. Portanto, ela não integra a conduta, ela integra o estudo do fato típico. Entenderam? Bom, então eu tenho o conceito de previsão de causalidade. Quando eu falo de previsão de causalidade, eu estou falando da conduta, eu estou falando da antecipação biocibernética, eu estou falando de uma causalidade futura, né? Eu não exteriorizei o ato ainda. Quando eu estou estudando a conduta, eu estou em nível pré-típico, né? Depois que eu vou submeter ela àqueles filtros inteligentes. O nexo de causalidade, ele se refere a uma causalidade que já aconteceu, uma causalidade passada, certo? Uma causalidade histórica, após a exteriorização do ato. E aí, sim, ela não integra o estudo da conduta, ela integra a conduta, evidentemente, do próprio fato típico, certo? E aí diversos autores, né, que não reconhecem que o nexo de causalidade integra a conduta, mas sim a previsão de causalidade, eles tentaram alcançar uma terminologia que englobasse de uma vez só conduta, nexo, resultado. Conduta, nexo e resultado, certo? Por exemplo, lá na doutrina italiana a gente tem a palavra evento, né? Aqui no Brasil a gente tentou usar a palavra fato, por isso que vocês estudam lá fato típico. O fato típico seria a conduta, o nexo e o resultado, não é isso? Aí vocês estudam lá a ação, o vínculo de causalidade e o resultado, certo? Na Argentina e na Alemanha, existe uma outra palavra que eu já falei aqui para vocês, que é um termo mais adequado, que é a palavra pragma. Pragma tem origem grega, né? E o pragma significa justamente isso, a conduta e o resultado que dela deriva. Por isso, quando o Zaffaroni fala em pragma conflitivo, né? Pragma conflitivo, ele está englobando a conduta, o nexo e o resultado, e não a previsão de causalidade, o nexo de causalidade e o próprio resultado dessa marcha causal, né? Então, esclarecido esse ponto, essa diferenciação que é muito pertinente, ainda não apareceu ainda nos concursos, mas vai aparecer com certeza, a gente tem que destacar que esse conceito de conduta, né, em sentido ontológico, ele dá essa validez ao sistema penal, né? E ele serve de base para a caracterização de todos os tipos penais. Por exemplo, eu tenho os tipos dolosos, né? Os tipos penais dolosos, eles se fundam em quê? Eles se fundam na proibição de uma conduta, tendo como elemento central o que? A proibição da ocorrência do resultado. Ou seja, a proibição do desencadeamento dessa marcha causal na direção do fato típico.
né? A morte de alguém no homicídio, a lesão da propriedade no roubo, o tipo doloso, ele proíbe essa conduta com foco no resultado da conduta, certo? Com foco na ocorrência do resultado. Já os tipos imprudentes, o que vocês conhecem aqui no Brasil como crimes culposos, né, como tipos culposos, e quando a gente chegar lá no estudo da imprudência, a gente vai fazer essa diferenciação, porque que é mais correto falar imprudência do que culpa, mas esse é um outro tema também, né? Esses tipos culposos, imprudentes, eles se fundam na proibição de condutas não em relação ao resultado, mas em relação à seleção dos meios. Ora, quando a gente projeta uma conduta, a seleção dos seus meios está adstrita a um dever de cuidado. Dessa forma, esses tipos culposos, esses tipos imprudentes, eles buscam proibir um resultado final danoso, não que esse resultado tenha sido idealizado. Sim, o professor Cirino usa a imprudência, o professor Juarez Tavares também, o professor Maurício Dieter, o professor Luiz Greco, que é um termo mais correto. Perfeita observação. Esses tipos imprudentes, eles buscam produzir um resultado final como um efeito colateral, não em razão da proposição daquele fim, mas em razão de uma forma defeituosa da seleção dos meios. Ou seja, o defeito do tipo imprudente, o defeito do crime culposo, ele está na seleção do meio. Eu selecionei o mau meio de chegar a de exteriorizar essa conduta e por isso violei um dever objetivo de cuidado. E aí isso leva não à perseguição de um resultado. Quem comete um crime imprudente, um crime culposo, ele não persegue aquele resultado. Ele seleciona mal o meio e chega a um resultado colateral danoso, um resultado que deveria ser evitado conforme a norma penal. E esse efeito colateral danoso é que vai dar origem à imprudência. E é nesse efeito colateral secundário danoso que vão estar a imprudência e o dolo eventual. Então eu vou diferenciar a culpa consciente do dolo eventual a partir desse elemento comum, qual seja um efeito colateral, um efeito secundário que deriva dessa conduta. Por isso é importante a estruturação da conduta, certo? Os tipos chamados de tipos de ação vão descrever uma conduta que é proibida, né? Já os tipos de omissão da ação descrevem um mandato, uma conduta devida, um fazer obrigatório, cujo descumprimento é que vai atrair a incidência da intervenção penal. Então, a gente vê que toda essa evolução dogmática da conduta, o seu conceito, a sua estrutura, é muito relevante para a estruturação do direito penal e, mais precisamente, para a teoria do delito. E você, partindo desse conceito ontoontológico de conduta, você tem o princípio do nullum crimen sine conduta como garantia elementar de todo esse sistema, e ele vai estruturar muito bem todos os tipos dolosos, os tipos imprudentes, os tipos de ação e os tipos de omissão da ação, que são a base do nosso direito penal, certo? Então, eu vou encerrar aqui essa transmissão. No próximo encontro, né, o tema é muito denso, no próximo encontro a gente vai estudar basicamente as situações referentes, né, à ausência de conduta. Né? Então, a gente vai diferenciar a interrupção da consciência, da perturbação de consciência. A gente vai tratar da força irresistível interna e da força irresistível interna, não da coação, da força irresistível interna, força irresistível externa. A gente vai tratar dos automatismos, né? A gente vai tratar das chamadas ações em curto-circuito, a gente vai tratar das ações automatizadas e semi-automatizadas, né? Das ações instintivas, das ações reflexivas, das ações instintivas de afeto. Tudo isso de uma maneira bem construída, com muitos exemplos. Vamos trabalhar muitos casos concretos para que não fique nenhuma dúvida nesse primeiro passo em direção ao estudo da teoria do delito. Bom, então eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, mandar um abraço para todo mundo. Eu vou deixar meu e-mail aqui de contato para vocês, né, que é o delpol.professorcarlosrangel@gmail.com. Delpol, de delegado de polícia, DELPOL, delpol.professorcarlosrangel@gmail.com, né?
qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, uma eventual necessidade de ajuda aí no estudo, né? O pessoal que está estudando para concurso, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos o nosso curso presencial, que vai entrar num segundo momento agora, em novembro, né? A partir do dia 14 de novembro, né? Eu e o professor Fábio Monteiro, a gente tem esse curso presencial, é um curso bem estruturado, bem focado, com planejamento, né, para delegado de polícia. Eu e o professor Fábio Monteiro, a gente também tem um serviço, que é o On Target Coaching, né, On Target Coaching, né, se quiser mandar um e-mail para lá, ontargetcoaching@gmail.com, onde a gente faz preparação para os principais concursos jurídicos, né, magistratura estadual e federal, defensoria da União e defensoria estadual, Ministério Público Estadual e Federal, tudo isso a gente trabalha individualmente, só que nós só temos 10 vagas, atualmente nós temos 8 alunos, né? Portanto só temos 2 vagas, a gente abre a cada 6 meses nós abrimos só 10 vagas, porque eu acho que é o número de alunos que a gente pode dar atenção, né? E a gente vai continuar fazendo, né, essas lives ao vivo para vocês. Eu vou continuar com direito penal e processo penal, né? Vou começar também a fazer de direito penal parte especial, mas vou esperar primeiro vocês adquirirem uma base, né, mais aprofundada, né? Nós temos também o nosso projeto, que é o Liceu ACE, né? liceuace.com.br, onde estão eu, o professor Gustavo Nogueira, o professor Marcos Montes, o professor Tayane Moraes, com aulas gratuitas, com aulas 100% gratuitas, né? Eu já fiz algumas aulas, né, algumas aulas de direito processual penal, e elas vão ser postadas na plataforma do Liceu ACE, certo? Então, gente, é isso. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado, parabéns aí por vocês continuarem. Assim, estudar é muito difícil, né? Como se escreve o Liceu ACE? liceuace, tudo junto, .com.br, né? Joga lá no Google o que você acha. Muito obrigado, muito difícil, né, esse caminho de estudar, né? A gente tem essa trajetória de estudo, essa trajetória de comprometimento, né, de procurar transmitir para vocês um conhecimento mais sólido, um conhecimento mais aprofundado. Ninguém aqui é dono da verdade, evidentemente. A gente quer trazer para vocês um estudo do direito penal de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, onde todo mundo possa pensar o direito penal e possa, com isso, oxigenar o direito penal. Fugir um pouco, né, daquela lógica dos manuais, fugir também daquela estruturação engessada, né, dos cursinhos preparatórios, né, daquelas videoaulas, né, daquelas dicas óbvias. A gente tem que sempre buscar um conhecimento mais profundo, um conhecimento diferenciado, um conhecimento principalmente reflexivo, que questione, que reflita, né? É isso que a gente vai a partir daí que a gente vai ter um futuro melhor, né, uma qualidade de vida melhor, uma construção de um conhecimento jurídico melhor, e isso eu considero muito importante, tá? Então, um beijo grande aí para vocês, até a próxima. O e-mail é delpol.professorcarlosrangel@gmail.com, DEL de delegado, Pol de polícia, delpol.professorcarlosrangel@gmail.com. Muito obrigado a todos aí pela paciência, pela companhia. Nas próximas lives, convidem os seus amigos, né? Vamos aí fazer uma união muito grande. Existem muitos professores aí comprometidos com o ensino de qualidade, e é isso que a gente vai buscar. Forte abraço!